E foi descartada agora à tarde a hipótese de morte por meningite de uma criança de 5 meses em Taubaté. Segundo a Secretaria de Saúde, o resultado do exame de necrópsia foi negativo. A Secretaria informou ainda que outros exames serão feitos para identificar a causa da morte. A criança faleceu no último sábado no Hospital São Lucas. E o impasse envolvendo a Justiça e a Prefeitura de São José dos Campos em relação à tarifa do transporte público tem custado caro para o joseense. Quem precisa utilizar o serviço reclama, como mostra a reportagem de Brisa Albuquerque. A reclamação dos usuários do transporte coletivo em São José dos Campos é unânime e não é para menos. Com o reajuste do valor da passagem de R$ 2,80 para R$ 3,30, Patrícia vai gastar R$ 80 a mais para chegar ao trabalho todos os dias. Ficou muito difícil porque eu sou autônoma e o salário não aumentou para mim, então fica ainda pior as despesas de casa, estudo, tudo, então para mim está bem difícil. A Defensoria Pública entrou com uma ação na Justiça com a intenção de barrar o reajuste por considerá-lo abusivo e ilegal. Esse reajuste não obedeceu o que a legislação da Lei Orgânica do município prevê e nem a lei que concedeu o transporte público, a Lei Complementar 307, prevê que é a garantia da participação dos usuários na discussão do reajuste das tarifas. Não existe Conselho Municipal de Transporte instituído na cidade, muito menos a participação dos usuários na discussão dessa tarifa. Então, em função disso, esse reajuste é ilegal. O reajuste de quase 18% no valor da passagem de ônibus afeta diretamente o orçamento do joseense. Este economista fez o cálculo. Se um morador pegar 2 ônibus por dia para ir e voltar do trabalho, o gasto mensal antes do aumento era de R$ 112. Agora, a despesa com transporte sobe para R$ 132. Esse aumento tornou a tarifa de transporte público de São José dos Campos a mais alta do Brasil. Isto é, maior do que de várias capitais do Brasil. O custo de manutenção dessa frota numa cidade como São José dos Campos não deve ser tão alto quanto numa capital. Para uma família com 2 pessoas mais 3 estudantes, já são mais 5 pessoas utilizando esse serviço durante 22 dias do mês. Isso dá um total de R$ 110 por mês de carga para aquela família. O defensor público ainda critica o cálculo feito pela Prefeitura nas tarifas promocionais de fim de semana. É preciso checar os dados que são passados. Existe uma divergência muito grande, existe erro no cálculo, principalmente da passagem promocional. A passagem promocional, pelo índice de reajuste, deveria ficar em R$ 2,70 e não em R$ 2,80, como foi reajustado. Ela reajustou o reajuste de 50 centavos, foi um reajuste quantitativo e não percentual. A Prefeitura deve dar uma resposta ao pedido da Justiça até amanhã, às 5 da tarde. Em nota, a Secretaria de Transportes informou que vai cumprir o prazo e que o reajuste foi aplicado de forma transparente e acordada em 2008. Diz também que todos os dados referentes ao cálculo da tarifa estão disponíveis no site da Prefeitura e que o reajuste vem acompanhado de melhorias no sistema de transporte público da cidade. E vamos ver agora como ficará o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira será mais um dia de sol e muito calor. As mínimas não ultrapassam os 14 graus em Campos do Jordão, 16 graus em São Luís do Paraitinga, 19 em Lorena. Áreas de instabilidade causam chuva forte, mas de forma isolada no Vale do Paraíba. As máximas chegam aos 30 graus em Ubatuba, 33 em Guaratinguetá e 32 graus em Jacareí. Uma carreta que transportava antenas parabólicas tombou no anel viário de São José dos Campos. O acidente foi nesta tarde na alça de acesso da marginal do Vidoca, sentido Zona Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista estava em alta velocidade e durante a curva perdeu o controle da direção. Ele teve apenas ferimentos leves e não houve congestionamento, pois o veículo tombou no acostamento da pista. E no próximo bloco, as notícias do esporte na região e ainda, vereadores de Taubaté aprovam aumento nos salários dos secretarios da cidade. Os detalhes já já, agora 7 e 9.